Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Primeiro, Rodrigo, assim, a galera te observa assim, igual agora, né? Tipo, a galera já chegando aqui no chat e tudo mais, te vê perguntando na coletiva. Mas até perguntaram na coletiva da seleção em 2024, tu tem uma curta carreira no jornalismo, né? Pra não dizer o contrário, assim. Queria que você começasse lá de trás, mano. Como é que tu começou a ser jornalista? Qual foi a sua primeira oportunidade de trabalho? Fala pra gente aí, assim. Olha, comecei em 99, tava na faculdade ainda, bastante tempo, tem 25 anos e alguma coisa aí, porque acho que foi no início do ano, no Estadão, aqui do Rio, que era a sucursal do Estadão. E aí, um mês eu comecei naquela coisa de ronda, polícia e tal, não sei o quê, mas rapidamente... exatamente, aquela coisa de assim. ligar pra PM, pra perguntar pro... Aí você já começa a falar com o chefe no linguajar da PM, né? Você já chega pra dizer, ó, o sujeito falou que tá tudo tranquilo no quarto BPM e tal, não sei o quê. Aí o cara fala assim, pô, o que é isso? Eu fiz ronda já, mano. Eu acho que é algo que eu não sei se tem na redação ainda, tem? Fazer o rádio escuta ali, né? Fazer aquele rádio escuta. Faz sentido hoje em dia, pensa bem. A PM, a forma como ela divulga as coisas está totalmente diferente. Mas eu ligava batalhão por batalhão. Isso aí. Pra saber se tinha algum caso lá. Eu lembro, eu não fiz cidade, mas eu lembro que eu já entrei no esporte direto, mas na Tupi, por exemplo, ficava na redação lá do jornalismo, né? Os números dos batalhões todos, assim, tudo colado na parede, pra quem fazia a ronda na madrugada, que depois até acabou ter condição de bater alguma ocorrência, já ter onde ligar direto, né? Era isso. E aí, logo depois, uns 3 meses assim, eu fui puxado pro esporte. E aí comecei a cobrir CBF e Clubes do Rio aqui naquele início e tal. Não sei correspondente de esporte do Estadão. Era isso. A gente fazia muito... Na época tinha... Porque hoje você pega os veículos já estão ficando todos meio nacionais, né? Mas na época o Estadão tratava dos clubes de São Paulo, né? E tinha algumas coisas sobre os clubes do Rio, a gente fazia pra agência e tal. Mas era, por exemplo, você ia num jogo ia ter Botafogo e Palmeiras, eu tô lembrando aqui. Aí você ia no treino do Botafogo. Eu lembro do Joel perguntar, a gente tava na rodinha. E isso era muito legal, né? Que a gente ia Você pegou isso ainda? Peguei ainda a rodinha do técnico, né? Posterior ao treino. Você, ao contrário do que é hoje, coletivo e tal, você abordava o jogador que você quisesse e tinha a rodinha do técnico sempre. E aí o Joel falava assim, de que veículo você era? O Estado de São Paulo ali. Então vamos levar esse papo lá do outro lado, puxando os repórteres pro outro lado. Mas aquele é o jeito de piada do Joel, né? Ele falava assim, eu não vou contar nada pro inimigo e tal, não sei o quê. Tipo, pra você não dar a escalação. Mas era a piada ali dele. Aí depois ele falou, não, que isso, pergunta aí o que você quiser. Aquele jeito do Joel. Mas tinha essa coisa de cobrir mais os times de São Paulo na época. E a gente tá falando de que ano? 99, 2000 e tal. Esse período você já tava fazendo clube, treino e tudo. Isso, porque aqui bem a transição mesmo, a gente fazia tudo, exatamente. Acho que isso ainda vai até uns 2006, 2007, essa condição de treino. Eu cheguei a ver em 2012, 13. 12? Até 14, eu acho que rolava um pouco ainda de você ver alguns treinos. Assim. E na CBF, então, o técnico era o Vanderlei na época. Sim. E ele tava no meio daquela confusão, isso, CPI manicure, e né? tal, não sei o quê. Eu cobri todo esse negócio. Mas ele chegava na sede da CBF, ao contrário desse formalismo hoje que tem todo, você vai na entrevista e tal, não sei o quê. Ele era obrigado, entrou no prédio, antes de sair, ele tinha que falar com todos os radialistas, porque senão o neguinho ficava revoltado ali, entendeu? A galera ficava meio revoltada. Ainda era no centro a CBF, né? No centro. Era claro, Rodolfana. Eu peguei aquela vez que o Filipão quase apanhou, por exemplo, eu tava na porta da CBF. Que ele sai atravessando ali, porque né? não convocou o Romário, isso, exatamente. O Filipão acelerado entre os carros ali. E você sabe por que aconteceu aquilo ali? Porque o Filipão, ele era daquele jeito que ele fazia as coisas do jeito dele, né? Sim. Aí ele entrou, e aí falaram, tá cheio de imprensa aí fora, tá querendo te ouvir sobre o Romário e tal. E aí ele falou assim, vou fazer as minhas coisas no meu tempo. Ficou lá, reunido, fazendo as coisas dele. Só que, centro do Rio, ou os caras veem um monte de gente com câmera, eles foram perguntar o que tá acontecendo aí. Aí a pessoa falava assim, não, é o Filipão aí que tá pra descer e tal, não sei o quê. Foi juntando gente. Foi juntando gente. Quanto mais ele demorava, mais juntava gente. Aí acabou dando naquilo lá. E foi no dia da convocação isso aí? Não, foi anterior. Eles estavam pressionando porque queriam a convocação do Romário. Exatamente. Aí a galera ficou ali na povão mesmo de centro do Rio de Janeiro, que é aquele espetáculo. Mano. Foi juntando uma galera. Quando ele desceu, ele olhou pra fora. Só que aí ele não podia voltar, né?
Porque imagina, gaúcho e tal, que enfrenta todo o negócio. Ele chegou na porta, ele ia voltar. Vai recuar, E não tinha estacionamento, não tinha como ele sair por saiu outro andando. lado. Você saía Catando pelo um táxi, né? Então ele saiu, ele foi andando até o táxi, todo mundo xingando ele e tal. Entrou no táxi, os caras batendo no táxi em cima e tal. Mas ele encarou. Ali ele não foi bravo ali no meio, mas foi muito porque ele ficou muito tempo lá dentro. Ele foi ficando, foi acumulando gente na porta. Pra você lembrar disso, Rodrigo, a gente faz assim, rapidamente, constrói ali uma situação. Olha o Filipão, né? Disso daí pra voltar campeão do mundo. Sim. Assim, era um momento muito... Porque a passagem dele até então... O Filipão cai pra Honduras na Copa Então, América. ele ia pra Copa, porque ele chegou já na reta final, mas ele cai pra Honduras. Honduras e se classifica na última contra a Venezuela. Então, assim, sabia, ele tinha o caso do Romário, então, assim, não tinha crédito nenhum. A galera tava louca da vida. Eu cobri aquela Copa, fui, né, pro Japão e pra Coreia. E a seleção era totalmente... A credibilidade tava lá embaixo. Só que ao mesmo tempo dizem que lá é a Copa mais gostosa que o jornalista teve ultimamente, assim. Que teve muito acesso, que teve... Ultimamente... a última, né? Ultimamente já tem A bastante... última, que depois não teve mais. Já tem bastante tempo, mas foi uma Copa que tinha... Era diferente, era nesse sentido, às vezes ele sentava pra conversar ali com... Enfim, com os jornalistas que ele tinha mais confiança e tal. Os jogadores eram mais... Tinham um acesso maior. Eu lembro que a gente entrevistou, por exemplo, fez uma exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho naquele início, que hoje é uma coisa que é mais... Sendo que o Ronaldinho estava começando, ele não era o Ronaldinho Gaúcho ainda, né? Já era uma estrela, mas ainda não tinha virado completamente. Mas nesse sentido, sim, foi uma Copa legal de fazer. Mais entrevistando o quarto do Ronaldinho, assim? Não, Eles eles faziam ali... Eles tinham... a seleção ficou em Ulsan, que era no sul da Coreia do Sul. Era uma cidade industrial, não tinha nada na cidade. Eu cheguei um pouco antes da seleção, eu fui na parque de alimentação, os caras ficavam me olhando porque eu era ocidental, assim, não tinha ninguém Era outro mundo também, um mundo bem menos globalizado. Né? E aí a gente fazia ali as entrevistas na sala e tal, não sei o quê. Mas essa convivência era diferente nesse sentido, era mais aberta e tinha muito confronto também, porque como a seleção saiu muito criticada... Então, eu fui, por exemplo, uma viagem antes para fazer uma entrevista do Pelé, que era um promocional do Viagra, lá no Japão. Do Viagra? Do Viagra. A Pfizer. O Pelé era garoto propaganda do Viagra. Nessa época. Então, justamente, eles fizeram um evento no Japão, que ia ser a cidade da Copa e tal. Aí o Pelé... Foi até uma pergunta minha, por acaso. Ele disse que era a pior seleção que ele já tinha visto. Do Brasil chegando. E aí os jogadores, quando a gente foi cobrir de fato, né, que estava começando, eles estavam revoltados com o Pelé, porque o Pelé tinha dito que era a pior seleção que estava chegando na Eu Copa. não lembrava que ele falou isso, né? Pois é. Mas eu admito que a pergunta que eu fiz foi, eu falei assim, é a pior seleção? E aí ele falou assim, é a pior seleção. Não, mas ele podia ter dito que não era a opinião dele. Exatamente. Eu perguntei se ele achava que era pior, ele falou que era pior. E aí nisso os jogadores tinham uma coisa de uma certa... Ficaram meio incomodados. O que até a gente compreende. É o grande ícone da seleção, né? A gente compreende e tal, não sei o quê, né? Que eles tenham ficado incomodados, né? Nessa época aí. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.